Estamos de volta com esse Polêmica, para lá de especial. Nós estamos assim, com muita honra, com bastante orgulho, recebendo uma pessoa extraordinariamente singular, que é o Dr. Meir Schneider. Dr. Meir viveu grandes dramas na sua infância, em função de sua visão complicada, e a partir daí, um processo de autoconhecimento, de desenvolver um método que hoje leva seu nome. E o método é o self-healing, é a autocura. E ele diz que depende muito da gente. E está explanando aqui, basicamente, a visão e os fundamentos do seu método. Dr. Meir, as técnicas que a gente pode utilizar, técnicas respiratórias, movimento, massoterapia e visualizações. Então, o método que o senhor desenvolveu, ele combina, coisa que outros métodos não combinam, massoterapia, movimento e tratamentos para melhorar a visão. Definitely. Esse conjunto harmonioso só estimula a melhoria da visão. É isso mesmo? I don't think that you can improve the body without improving the senses, or improve the senses without improving the body. Eu não acredito que é possível melhorar o corpo sem melhorar os sentidos, ou melhorar os sentidos sem melhorar o corpo. Because the neck responds to how the eyes look, how the ears hear. Porque o pescoço responde a como os olhos veem e como os ouvidos escutam. So to put all this together is very important. Então, colocar isso tudo junto é muito importante. Eu queria que o senhor desenvolvesse a partir daí, nós estamos falando da visão, dessa coisa importante também. Um poeta que o senhor deve conhecer, que bilíngue, escreveu English Sonnets, que é o Fernando Pessoa. O Pessoa dizia que tudo, o mais interessante são as sensações. Sensações. A maçã, um equívoco a gente dar o nome de maçã. Morder uma maçã vale mais que toda a nomenclatura sobre a maçã. Aquelas árvores são felizes porque não pensam. Se aquelas árvores pensassem, não seriam mais felizes. Ele privilegia, enquanto heterônimo que tem, as sensações. E eu lhe pergunto, e ele diz que a visão é a mais importante de todos os seus sentidos. É isto mesmo. A visão, tudo decorre da visão. And also how the eyes work together. See, E também como os olhos funcionam juntos. if the eyes work in opposition of each other, it affects your neck, it affects your back. Se os olhos trabalham em oposição uns ao outro, isso vai afetar as suas costas e vai afetar o seu pescoço. And how much we use the periphery. Quanto a gente usa a periferia dos olhos. See, I was telling in the previous program we have to look at a distance because we always look from near. Eu estava falando antes que a gente precisa olhar longe, porque a gente está sempre olhando perto. If people would look far, 8 minutes, 2 or 3 times a day, Se as pessoas conseguissem olhar longe por 8 minutos, 3 ou 4 vezes por dia, and then wave their hands to the side to focus on the periphery, e abanasse as mãos do lado para ter atenção, para chamar a atenção da periferia dos olhos, abanama. Põe na mão. And if they would massage around their eyes, e se massageassem ao redor dos olhos, what would happen is that they will never have cataracts. eles nunca teriam cataratas. Mas olha, All the doctors do is remove the lens once you have cataract. O que os médicos fazem é tirar o cristalino quando você já tem uma catarata. If people, instead of just looking at the computer and ignoring all the environment around, Se as pessoas, ao invés de só olhar no computador e ignorar tudo que tem ao redor, will pay attention to the periphery, se elas prestassem atenção mais na periferia, there will not be glaucoma. não iria ter glaucoma. o que é um processo também de prevenção. O senhor tem dois livros, um fala sobre a prevenção e outro fala sobre o tratamento, né? Absolutely. A gente não previne, depois tem que remediar, certamente. Esse capítulo da prevenção é isso que o senhor está tentando dizer. Se a gente fizesse isso, quanta coisa não seria evitada, né, em termos de visão, né? E That's olhar the para o point. céu, Dr. Meir, as pessoas olham muito pouco para o firmamento. Perceba. What about looking at the sky? People look so little to the sky. Absolutely, absolutely. Com certeza. Absolutely. I think that looking at the sky is wonderful. É And maravilhoso. looking at the Eu clouds. passo that move minutos is e minutos da wonderful. minha casa à noite olhando para o céu, procurando as estrelas. Eu faço As isso. nuvens, Eu faço as isso. estrelas, é maravilhoso. Absolutely, absolutely. This is,
when you look at a distance, whether it is the sky, whether it is lakes, whether it is rivers, Quando você olha a distância, seja o céu, seja um lago, seja rios, your eyes are relaxing because that's what we did for a million years. os seus olhos relaxam, porque isso é o que nós fizemos durante milhões de anos. But what happened lately is that we look from near too much. Mas ultimamente a gente só olha muito perto. And that leads to stress. E isso leva ao estresse. Quer dizer, a chamada fotoestimulação, Absolutely. né? A fotoestimulação. Eu queria saber da importância da visão, Dr. Meir, quando falamos no desenvolvimento do psiquismo humano. Né? You want to Psiquismo. know the Certos importance of distúrbios. vision as we're talking about the development of human psychics, like Very certain important. disturbances. Very, very important. If we will liberate the eyes and basically compensate for the demands of modern time, É muito importante. Se a gente se liberar os olhos e compensá-los das demandas do mundo moderno, the emotions that we have will not be stuck in the body but will be free. as emoções não vão ficar presas no corpo, mas vão poder ser Aí, liberadas. show depressão. Bye bye, depression. Absolutely. Also, being in the sun takes away depression. Até estar no sol I'm leva a seeing- depressão I'm embora. É uma seeing doença desse século, né? Acentuada nesse século. Todo mundo está depressivo, não sei por quê. Lá nos Estados Unidos a economia deixa todo mundo doidinho, lá não. Doentes. Depression is our central disease in the Yeah, United States. absolutely, Everybody's absolutely. sick. I think that in the United States people are more sick than in most other countries. Eu acho, inclusive, que nos Estados Unidos as pessoas são mais doentes que em outros países. But let's talk about Brazil. Nós vamos falar do Brasil. You have the best sun in the world and you don't go to the sun. Aqui tem o O melhor sol. sol do mundo e as pessoas não vão ao sol. And the reason is because you're being warned that it's a bad Veja thing como ele for you. fala da luz. Sim. Isso porque a gente está sendo orientado de que o sol é ruim. And truth of the matter is, the sun is wonderful for you. E a verdade é que o sol é maravilhoso para a The gente. combination of light A combinação de luz and the hemoglobin releases serotonin, which takes away depression. A combinação da luz com a hemoglobina faz liberar mais serotonina, que acaba com a O senhor depressão. condena o excesso de proteção contra a luz. E essa vida moderna, escritório, óculos escuros para não ferir as retinas, televisão em casa, vendo televisão, computador, computer, o tempo todo no computador. Isso aí é uma coisa seríssima nos dias de hoje. Exactly. Né? People look from near, things move, they don't look at things, but things move in front of them. As pessoas ficam olhando de perto e nem percebem as coisas que se movimentam ao seu redor. And we have the generation of the macula, we have the generation of the lens, we have the generation of fluid flow in the eyes. Everything goes wrong and people treat this as if it's separate symptoms. Aí a gente vai ter degeneração da mácula, a gente vai ter degeneração do fluido dos olhos, a gente vai ter um monte de doenças e isso tudo é tratado como se nada tivesse a ver com o que a gente faz. Also the generation of the lenses. E é também a degeneração do cristalino. Gostaria que você falasse um pouquinho da importância do relaxamento. Porque a gente é muito estressado, né? No stress, né? Como relaxar? E aí o senhor é simpatizante da prática do yoga, né? Well, look, stress is a part of life, right? O estresse faz parte da vida. The question is how we handle it. A questão é como a gente lida com ele. First of all, there is the physical stress of the way we live. Primeiro tem o estresse físico da maneira com que a gente vive. As I said about the eyes, is looking from near. Como eu falei, em relação aos olhos, é a questão de estar sempre olhando de For the perto. body, it Pro is corpo. sitting on a chair all day long. Para o corpo, é sentar numa cadeira o dia inteiro. Beatrice is helping me teach an advanced class on spine. A Beatriz me ajuda a ensinar um curso avançado de coluna. And one of her research have shown that the muscles that we use for the spine are the wrong muscles.
E uma das pesquisas que ela fez mostrou que os músculos que a gente usa para segurar a coluna são errados. Every 20 minutes we should stand up. Cada 20 minutos a gente deveria levantar. Because we sit longer than ever humanity did. A gente senta por tempos muito mais longos que a humanidade sempre sentou. And it does not matter if you live in the state of São Paulo, E não importa se você mora no estado de São Paulo, in the state of California, ou na Califórnia, or in Bombay. ou em Bombay, Doesn't matter. We sit too much. a gente senta demais. Demais. The muscles that are involved in sitting are the deepest abdominal muscle, Os músculos que estão envolvidos na postura sentada são músculos profundos abdominais and specific muscles near the vertebrae. e músculos específicos próximos das vértebras. They get tired in half an hour. Eles ficam cansados em meia hora. So other muscles start to be used and they start to contract the whole body. Então outros músculos passam a ser usados e acaba contraindo o corpo inteiro. All we need to do is stand up Tudo que a gente precisa fazer é levantar Um every microfone. 20 minutes Please. a cada 20 minutos and stretch our leg and push our chest forward. Alongamento. e alongar as pernas para Opposite trás, than sitting. que é o movimento contrário da posição sentada. 15 seconds. 15 Every segundos side. dos dois lados a cada 20 minutos. And we also need to understand that shoes or sandals are not good and cement is not good. Também nós temos que entender que os sapatos ou sandálias não é muito bom. E o cimento também não é muito bom. So we need to walk bare feet on grass or on Grama. sand. Então a gente precisa andar descalço, Grama, terra. na grama, na And terra. take the shoes off anytime you get home. E sempre tirar o sapato quando está em casa. And Isso eu we faço will religiosamente. eliminate, we will make many doctors in Brazil unemployed if we do that. A gente vai colocar muitos médicos na bancarrota se a gente fizer isso. Because of the fact that there's a whole industry around fixing our backs after we use them improperly. Porque tem toda uma indústria destinada a consertar as costas depois que a gente fez um monte de coisa errada com Aproveitando elas. o gancho da indústria, quero saber como a reação do mundo científico nos Estados Unidos, que tem uma indústria farmacêutica que, Deus me livre, né? Quando não tem doença, cria uma doença para vender remédio. Qual é a reação da comunidade científica lá diante dessa sua proposta, onde o senhor contraria alguns interesses econômicos da indústria farmacêutica, inclusive, não? I'm afraid that when I'll become more known, there'll be a lot of opposition to my work. Eu tenho receio de que quando, à medida que eu ficar mais conhecido, vai ter muito mais oposição ao meu trabalho. But I have to accept that that's a part of my life. Eu tenho que aceitar que isso é parte da minha vida, From every direction. de todas as direções. For example, you asked about yoga. Por exemplo, você me perguntou da yoga. I love the principles of yoga, Eu adoro os princípios da yoga. which means being one with your body. Que seja ser um com o seu corpo. Union with your body. União com o seu corpo. You do not unite with your body when you do postures that someone else told you to do. Mas você realmente não tem uma união com o seu corpo se você tenta fazer posturas que outra pessoa falou para você fazer. You need to learn what you need to do next in your body. Você precisa aprender o que você tem que fazer em seguida para o seu corpo. Many people, for example, don't develop the shin muscles. Muitas pessoas, por exemplo, não desenvolvem esse músculo da canela. And that puts pressure on the ankle. E isso coloca muita pressão no tornozelo. Many people have no use of their toes. Muitas pessoas não têm uso nenhum dos seus dedos. But then we can use our toes. Mas a gente pode usar os dedos. Some people who have no arms feed themselves with their toes. Tem gente que não tem braços e se alimenta usando os dedos do pé. But if we don't use our toes, again we put pressure on the ankle. Mas se a gente não usa os dedos, coloca muita pressão no tornozelo, That puts pressure on the knees. que põe pressão no joelho, That puts pressure on the que hips. põe pressão no quadril. That